Esse bebê vai nascer. De algum jeito ele vai sair. A gente tem várias possibilidades disso acontecer, na verdade são 3. O parto normal, o parto fórceps e o parto cesariana. A recomendação da Organização Mundial de Saúde é que a gente tenha 15% de parto cesariano. Essas são as indicações reais de parto cesariano. Tá, no Brasil a gente tem uma estatística de média de 45%. Nas maternidades públicas, em torno de 33%. Nas maternidades particulares, em torno de 90% a 95%. Será que tem tudo isso de indicação? Muitas vezes eu pergunto nas consultas, como que foi o parto? Foi cesárea? Por quê? Desde eu tive medo, marcaram a data, o obstetra teve a necessidade, ele achou, enfim. Desde as mais variáveis justificações, o importante, de novo, a decisão de como vai ser seu parto inicial é sempre sua. Mas é importante que ela seja embasada em informações importantes, corretas, adequadas e que você consiga entender quais são as possíveis consequências desse ato. O parto normal se chama normal porque ele tem essa norma. É esta a ideia do que é o preferível, o ideal para o seu bebê nascer. Que você entre em trabalho de parto. Ai, mas eu tenho medo. Qual é o seu medo? O medo é a anestesia? A anestesia pode ser sempre negociada a forma dela ser. O seu medo é que o bebê tenha problemas na hora de nascer? Não vai correr esse risco, porque hoje a gente tem condições de prever problemas e evitar esses problemas, e se tiver que fazer outra via de parto, faz a via cesariana. Medo de sentir dor. Então, importante que você entenda que isto também é possível de se negociar. Vamos conversar a respeito disso, converse com o seu obstetra. Infelizmente, a estrutura atual faz com que nas maternidades privadas a gente tenha uma forçada cada vez maior do parto cesariano. Nos últimos 5 anos a gente teve um aumento de índice de prematuridade, a gente tem outros tipos de problemas relacionados ao parto cesariano. Vamos lá, só para entender mais ou menos. Dentro do útero, o bebê tem um intestino estéril. Ele vai colonizar o intestino dele com bactérias que vão favorecer a digestão, a defesa dele, começando pela via de parto que ele nascer. Se ele nasce por parto via vaginal, ele tem a possibilidade de receber as bactérias do bem. São os bacilos, lactobacilos, que vão ajudar esse bebê a colonizar de forma favorável. Isso diminui a incidência de gases e cólicas, e isso faz com que esse bebê já tenha o seu primeiro sistema imunológico, que são essas bactérias de proteção, formados de forma adequada, que é a continuidade do leite materno, que são as bifidobactérias do bem. Quem nasce por via cesariana não tem esse contato e a colonização intestinal é diferente. Isso faz com que bifidobactérias e lactobacilos não sejam os principais componentes dessa flora. Você vai ter mais Clostridium e mais anaeróbios que vão fazer com que a cólica do bebê e os gases possa ser mais intensa e possa ser mais frequente. Então, só daí a gente já conhece, isso sem contar outros estudos que mostram a influência do parto cesariano, por exemplo, na obesidade infantil. Mas para isso existem estudos que mostram isso já, não 100% dos casos, mas sim, de novo, nós estamos falando em aumento de riscos. Normalmente, quando você faz um parto via natural, parto normal, esse bebê nasce no seu tempo. E ele nasce seguindo um caminho que vai fazer com que o próprio pulmão, que dentro do útero ele é uma esponja, o bebê dentro do útero não respira pelo pulmão, ele respira através do cordão umbilical. O que é respiração? Respiração é a troca de gás carbônico por oxigênio no tecido. Então, você vai respirar, você
Inspira oxigênio, esse oxigênio vai do pulmão, coração, vai até a ponta do seu dedo, aí o sangue pega o gás carbônico, traz de volta e aí você joga o gás carbônico para fora. Inspiração, expiração. Esse processo dentro do útero é feito através do cordão umbilical. Então esse bebê recebe esse oxigênio lá dentro e joga o gás carbônico através das artérias umbilicais. Quando ele nasce, o pulmão dele é só água. Na hora que ele vai nascer e ele é espremido, é como você espremer uma esponjinha. Ele consegue eliminar mais facilmente esse líquido que tem dentro do pulmão e ele assume de uma forma mais natural a respiração. Na cesárea, só para você ter uma ideia, quanto menor o bebê, maior é o corte. Para você proteger esse bebê pequeno e às vezes prematuro da pressão que ele teria para tentar nascer por ali. Então, você aumenta e amplia o corte. A tendência que se tem para fazer com que você simule essa passagem pelo canal de parto através da cesariana é fazer um corte pequeno. E isso nem de longe simula todo o caminho que esse bebê passa fisiologicamente dentro do canal vaginal. Quando nós estamos falando de bebê, olha que engraçado, né? O perímetro de crânio do bebê é maior do que o perímetro do tórax. Tanto que se você tem um bebê que nasce sentadinho e você tira a perninha dele, a bacia, tudo, a parte final do parto se chama cabeça derradeira. Essa é a mais preocupante na hora que esse bebê vai nascer. Antigamente estava sentado, nascia de cesárea, era ponto fechado. Antigamente, cesárea hoje significa cesárea sempre. São dois conceitos que mudaram muito. Por alguma razão você pode ter um parto cesariano inicial e o segundo parto e o terceiro e o quarto, tá bom, chega, serem naturais, serem normais. O fato de você ter um primeiro parto normal também não te garante que os outros vão ser normais, mas eles não selam nenhum destino. Vale a mesma coisa quando a gente está falando em termos do parto, que o fato de você ter um parto normal ou um parto cesariana vai necessariamente dar ou não um bebê obeso, um bebê com menos proteção, não, mas aumenta o risco. Isso a gente precisa sempre estar atento. Então a preferência deveria ser sempre pelo parto normal. Ele não chama normal à toa. Infelizmente, a gente não tem isso como rotina. Mas, o que seria legal? Vai ser cesárea. Por alguma razão você optou, pelo menos espere você entrar em trabalho de parto. Porque com o trabalho de parto em andamento, significa que a hora é aquela. Você que vai definir naquele momento, junto com o seu obstetra, por onde vai nascer. Ninguém é mais mãe ou menos mãe porque o parto é normal ou cesárea. Ninguém é mais mãe ou menos mãe porque amamenta ou deixa de amamentar. Não é isso que define você como uma mãe boa ou uma mãe ruim. Não tem isso. O amor está além disso. A sua qualidade como mãe, pelo amor de Deus, não se mede assim. Mas a gente está pensando no bebê. E pensando no bebê, não tem como negar que o parto normal ainda assim é uma melhor possibilidade para esse bebê nascer. Por todas as razões que a gente já explicou, além do que, quando o bebê está em trabalho de parto, parto normal, você já começa a ter uma preparação da saída do colostro. Quando você está na cesárea, os estímulos hormonais não estão ligados ao abdômen e à pele da mulher, e sim ao útero e ao placenta e ao bebê. E é a partir daí que você tem uma facilidade maior no parto normal de aleitamento materno e uma dificuldade maior da descida do leite mais precoce na cesárea. Isso faz com que, dentro da maternidade, já se estimule abusivamente o uso de mamadeira e de fórmula infantil no berçário. Até para disfarçar um pouquinho, algumas maternidades colocam o copinho, como se fosse fumar cigarro sem filtro e cigarro com filtro. Os dois são cigarros do mesmo jeito. Mamadeira ou copinho, lógico que a mamadeira é pior, a fórmula que está dentro dessa mamadeira é o que pode trazer o prejuízo para a saúde do seu bebê de forma definitiva. Depois eu explico melhor sobre isso quando eu estiver falando, por exemplo, em alergia à proteína do leite de vaca. Essa uma única mamadeira
pode ser responsável por uma sensibilização do bebê para que posteriormente ele desenvolva um diagnóstico que hoje é disseminado pelo mundo e a realidade dele é um pouquinho diferente. A gente vai falar das prevalências da alergia à proteína do leite de vaca num próximo vídeo. Então, sempre que possível, parto normal. Se não for possível e se houver necessidade, o parto cesariano é excelente, excelente, mas ele tem as suas indicações. Está com medo? Está preocupada? Converse com seu obstetra. Está em dúvidas? Converse com seu pediatra na 32ª semana de gestação, ele pode te dar esses esclarecimentos. Vamos esperar um pouquinho, seu bebê nasceu, já te conto os principais cuidados que a gente precisa ter em relação a cordão umbilical, contato pele a pele e aleitamento materno na sala de parto, a importância deles já já. Não sai da sala de parto ainda, eu já volto aí.